Bom dia, graça, paz, prosperidade. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Amém? Um pessoalzinho chegando aí, em nome de Jesus, pessoalzinho que tá acostumado nas nossas escolas bíblicas dominical, né? Vamos esperar eles chegar, o pessoal vai mandando um link lá no grupo da igreja, o pessoal que vai estar chegando. Vamos aguardar. Quem for chegando aí vai mandando um oi, mandando um bom dia, mandando uma paz do Senhor para nós aqui. Amém? Em nome de Jesus. Como nós tá aí no edital do, da escola, da live, mais uma aula da escola bíblica dominical. Amém? Domingo, 8 horas da manhã. Nós tiramos esse tempo das 8 às 9 horas da manhã para estar falando um pouquinho sobre os fins dos tempos, né? E algumas pessoas têm entrado, perguntado algumas coisas sobre a vinda de Jesus, como Jesus, né, tem falado, tem mostrado, nos direcionados, né? E uma das pessoas que nos dá muito detalhes sobre a vinda de Jesus é o apóstolo João, né? O apóstolo João e até mesmo o apóstolo Judas. É o Alessandro chegando aí, amém? Em nome de Jesus, irmã Sandra, em nome de Jesus, estão chegando aí, já estão ligadinhos na live. Vamos esperar mais uma galerinha chegar aí, né? É um grupo pequeno, as pessoas hoje em dia procuram bastante revelação, né? Bastante coisas futuras e esquece que a maior revelação é a palavra de Deus, amém? Se vocês estão me ouvindo, amém? Eu vou só fechar a janela aqui da minha sala, porque senão vai sair todo o som da rua. Vou fechar a janela aqui da sala. Aí vai ter o barulho de carro, de ônibus, né? De todo tipo de espécie de gente. Tá bom, pessoal? Estamos aí chegando mais uma live. Com a ajuda de Deus, amém? Você que já possui a nossa revista, né? A revista Fim dos Tempos, amém? Uma revista muito boa, uma revista bem objetiva. E isso aqui é o primeiro módulo. Nós vamos entrar depois no meio, terminando ela, vamos entrar em outro módulo. Tá bom, pessoal? O pessoal tá chegando aí, amém? É um tema bem interessante, é um tema bem diferenciado, tá bom? Apocalipse. E é um tema que as pessoas não conseguem entender muito bem, né? Então por isso que as pessoas procuram através de nós, né, um ensinamento, uma palavra sobre o Apocalipse, né? É um tema que o mundo vai acabar, né? Umas pessoas perguntam para mim, o mundo vai acabar, né? Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Quando as pessoas falam sobre o trono branco, sobre o Amargedon, sobre o milênio, né? Sobre os cavaleiros, como é que funciona tudo isso? E tudo isso nós vamos encontrar neste ensino que nós temos feito, já estamos já há mais de uns 2 meses tendo essas escolas bíblicas ao domingo em nossa igreja sede, devido à pandemia, né? Eu coloquei a minha casa como estúdio nesses domingos para a gente estar falando um pouquinho sobre o livro do Apocalipse. Também o Alessandro já mandou o link lá no grupo da igreja. Temos um grupo especial para a escola bíblica dominical. Se você que está aí pela primeira vez quer participar dessa escola bíblica, só mande o seu número de WhatsApp aí embaixo, né, nos comentários. Amém? Manda o seu número do WhatsApp e aí a gente vai colocar você no nosso grupo da escola bíblica dominical. Quem sabe você pode até nos dar uma dica de um futuro tema a ser tá como diz, sendo abordado em nossas aulas. A sala já está aumentando, já estamos com 6 pessoas. Vamos esperar mais um pouquinho. Até chegar até umas 10 pessoas, a gente já começa a aula. Mas já deixa a sua Bíblia aberta, né, no livro de Apocalipse, tá certo? É muito importante. Amém? Em nome de Jesus. Nós paramos, a última aula nós terminamos na página 24, certo? Nós vamos entrar agora em Apocalipse capítulo 2, página 25 da nossa revista. Você que está com a sua revista aí, página 25, tá bom? Página 25. Denise também chegou aí, a Denise.
Pessoal, vocês vão chegando, manda um oi aí, manda bom dia, pastor, né? Pra mim saber que vocês chegaram aí, né? Não fica com vergonha, não. Ninguém tá vendo vocês, não. Tá bom? Amém? Página 25, tá bom, pessoal? Nós estamos na página 25 da nossa revista, né? O texto que a gente vai usar é o Apocalipse, capítulo 2, amém? Apocalipse, capítulo 2. Deixa aberto também aí a sua Bíblia, é muito importante. A Denise aí, ó. Denise aí, sem vergonha, e mandou um oi. Pessoal, o aniversário da Denise foi quarta-feira, é isso, Denise? Quarta-feira foi aniversário da Denise. Denise ficou mais nova, mais uma primavera. Amém? Quarta, é isso? Quarta-feira. Se não me engano, quarta-feira foi aniversário dela, ficou mais nova. Tá bom? Em nome de Jesus, Deus abençoe a vida dela aí. Eu tentei dar um presente pra ela, mas fiquei sem carro, tô sem carro ainda. Mas eu não esqueci do presente dela. Tá bom? Amém? Quem mais tá chegando? Até a Patrícia tá com a gente aqui hoje, né? A Patrícia também tá na nossa live. Deus abençoe você, Patrícia. Fala pro Daniel assistir essa live hoje, falar sobre o Apocalipse. Amém? O fim dos tempos. Em nome de Jesus. Tem mais algumas pessoas aí com a gente? Manda o seu bom dia pro pastor, pra saber que você tá aí. Quem tá nos assistindo, quem nos ouve nessa manhã de domingo, dia 14 de março, né? Estamos caminhando aí pra metade de março já, né? Um cenário bem parecido. Eu tô abrindo muito minha boca, não sei se é sono. Essa pandemia dá sono. É um cenário muito parecido ao do ano passado. No ano passado nós estamos nesse mesmo tempo, na mesma época, iniciando uma pandemia, né? E é muito interessante que se as pessoas forem parar para pensar, Deus ele vem repetindo algumas coisas. Deus vem trazendo repetições. E quando Deus traz esse tempo de repetição na vida da humanidade, é de alguma forma ele quer alertar a gente acerca de algo, né? Algo que está errado, algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser tratado, antes que venha coisas piores, viu, irmão? Vocês acham que tá difícil, tá ruim, tá complicado? Então, se a gente não se despertar, a gente não acordar agora, nesse tempo, coisas piores ainda poderão vir, né? Isso é bíblico, é escatológico, porque as coisas vinham, Deus já vinha avisando o povo, fala, não faz isso, não faz isso, e vinham certas consequências, mas chega um momento que não tinha mais, Deus já havia avisado bastante tempo, e aí então vinha o resultado de todo aquele período de alertamento. As pessoas tinham sido alertadas do que havia de acontecer. Então a tendência, sinto dizer, não é melhorar, pessoal, né? A gente não pode ter essa grande esperança ou gerar no coração das pessoas essa esperança. Também não vou dizer que a gente vai ficar se desesperando, né? Arrancando o fio da cabeça, os cabelos, não. Aqui a Bíblia diz que quem é cristão, a nossa esperança tem que estar no Senhor, né? A nossa esperança tem que estar nele, indiferente da situação, indiferente das coisas, tá bom? O pessoal foi chegando, vamos começar a aula. Deu aí pra esperar aí, esperei 8 minutos. Fiquei aqui falando, dando umas enroladas em vocês, né? Né, irmã Sandra? Dando uma enrolada em vocês, agora vamos pra aula. Página 25, livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2. Amém? Você que for chegando, manda um oi pra mim pra saber que você tá chegando aí na nossa aula. Em nome de Jesus, tá bom, gente? Pra mim ficar sabendo que você tá aqui. Eu fico pensando, você tá, não tá? Tô com 7 pessoas aqui na aula, mas eu só tô vendo a Sandra, o Alessandro, a Denise, a Patrícia. Chegou a Monique Pina aqui agora. A Monique Pina vai participar da aula hoje, olha. Pulou da cama. Hoje é Santa Ceia, viu, gente? À noite temos Santa Ceia. Também vai ser uma bênção, Santa Ceia. Eu só vou dar um resuminho pra vocês. Deus me deu uma palavra especial, uma coisa que eu nunca tinha visto. Bom dia, Monique. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida. O Rogério Duduco, Deus abençoe o Dudu também, né? Esses dias ficou mais velho, né? Mais experiente, né? Esse mês de março tem bastante gente fazendo aniversário. Deus abençoe em nome de Jesus. Tá bom, gente? Livro, nós estamos no livro, nossa revista, página 25. Amém? Edmilson Ribeiro também tá com a gente aí. Bom dia, paz. Que Deus abençoe. Tá bom, gente que tá chegando? Pastor, você vai ficar só na revista? Eu não fico só na revista. Tá bom, gente? Se você quiser ficar assistindo a aula aí, a gente fala bastante coisas e até a revista você consegue entender bastante o que a gente consegue falar, tá bom?
Revista, nós estamos na página. Márcia, Nísio, Deus abençoe vocês, estão aí também, em nome de Jesus. Página 25 da nossa revista. Amém, gente? Vamos lá, diz assim, ó. Observação. As 7 cartas às igrejas devem ser estudadas da mesma forma que os estudamos as demais epístolas do Novo Testamento. Tem um celular abençoado aqui que nunca põe para vibrar. Ele já despertou na hora da aula. Agora tá chegando um monte de mensagem. Eu vou esperar alguém acordar para tirar ele de perto de mim aqui, que eu não vou sair daqui mais não. Novo Testamento. Sua mensagem primária é dirigida às igrejas reais, que estavam estabelecidas naqueles dias e enfrentavam problemas específicos e diferentes uma das outras. Primeiro ponto aqui da aula de hoje. As pessoas me perguntaram, acho que foi a Denise que me perguntou semana passada, pastor, as igrejas que está no livro de Apocalipse, né? Essas igrejas, elas eram reais? Elas existiam, né? A Bíblia vai nos mostrar que sim, essas igrejas existiram, sim, né? Eram igrejas que estavam naquela época, né, em um certo lugar. Uma delas, né, até então, em Efésios e outras. Então eram 7 igrejas que existiam na Ásia, né? Automaticamente elas estavam na Ásia, elas tinham nomes, elas tinham pessoas, né? Não é uma coisa que a gente lê aqui que não existe, né? Ou alguma coisa fictício, não. As igrejas que nós vemos aqui são igrejas que existem, são igrejas que estavam naquele tempo, naquele período, e muitas pessoas perguntam, mas elas existiram, né? Há um grande questionamento, entre aspas, né? Os teólogos falam sobre o livro de Jó, né? Alguns defendem a visão que Jó nunca existiu, que Jó é apenas uma história. Isso é uma visão, gente. Não estou dizendo que é real, mas tem pessoas, teologias, teólogos que afirmam, né, que trazem essa visão que Jó é alguém que não existiu, alguém que é uma história. Como tem pessoas que trabalham com a visão que Jó sim foi uma pessoa, um ser humano que existiu, que teve, né? E alguém me perguntou: "E a visão do Senhor? Qual é a sua visão?" Na minha visão, eu acho que Jó existe. Eu acho que Deus não colocaria alguém na Bíblia para simplesmente falar de uma história, alguém que foi inventado, alguém que foi criado por outra pessoa que não passou naturalmente. Por quê, pastor? E tem pessoas que pegam um texto ou certas coisas e trazem para um lado filosófico, ou uma história que não existe, né? E querem mostrar para nós de alguma forma. O que eles querem muitas das vezes? Por que isso, né? Porque existe isso. Tem algumas histórias, tem exemplo dessa, tem as parábolas. Jesus vai contar uma parábola, você sabe que é uma história filosófica, né? Ele vai contar a parábola do filho pródigo, né? Ele vai contar a parábola, mas é uma parábola que abrange a vida de muitas pessoas. Não está dizendo literalmente que é alguém. Quem é o filho pródigo, da família que ele é, não. Mas é uma história que abrange. Já ao contrário, não. Eu acredito que é uma história verídica. Né? Tem gente não que defende que não. Alguém não poderia suportar tudo aquilo que Jó fez. E tem gente também que me pergunta, pastor, as igrejas, 7 igrejas da Ásia, elas existiram? Elas são reais? Né? Ou é só apenas alguém contando algo que iria acontecer ainda, né? Ou vai acontecer? Não, as igrejas da Ásia eram 7 igrejas que existiam, né? E Deus levanta o apóstolo João na ilha de Patmos com o seguinte objetivo, de trazer a revelação àquelas igrejas. Mas como o livro do Apocalipse é um livro profético, é um livro que vai nos levar para algo muito maior, nós vamos entender aqui nessa história, na revista, no estudo que a gente tem feito, que as 7 igrejas da Ásia são um resumo da história da humanidade. Então cada igreja entra em um tempo e um período da história. Isso nós vamos ver lá na frente, tá bom? Não agora. Mas cada igreja ela entra contando um período. Então, quem pega as 7 igrejas da Ásia vai entender que são 7 fases que a igreja de Cristo vai estar passando. São 7 fases que a gente vai entendendo, vai compreendendo que a igreja vai chegando, vai se moldando, vai se encaixando. E aí sim nós vamos descobrir que tipo de fase, ou que tipo de igreja, ou que período a gente está vivendo, né? Muitas pessoas falam, pastor, tomara que não seja Tiatira, tomara que não seja, né, nós estamos querendo que seja Filadélfia, né, que as portas do inferno, as portas vão estar abertas diante da gente, não sei, vamos ver isso aí com o passar do tempo, a gente vai descobrindo aí, tá certo? Você que está com a revista, página 25, vamos continuar lendo. E é evidente que assim como aconteceu com as demais cartas, elas contêm importantes ensinos
Perdão, irmãos, para todas as igrejas em todos os tempos. Todas as cartas se encerram com a mesma frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, todas as cartas, elas terminam, né, com a mesma frase. Elas encerram com a mesma frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. É muito interessante, gente. Uma vez eu vi um pregador falando: gente, quem tem ouvido aqui? E ele diz: não é quem tem orelha. Porque tem gente que tem orelha, mas não ouve, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E essa voz, desde a revelação de João, ela vem ecoando em nossos corações. A igreja passou por um processo, a igreja passou por muitos tempos, a igreja passou por algumas reformas. E mesmo assim, essa voz, através do apóstolo João, tem ecoado muito forte em nossos corações, até mesmo nesse tempo. Quem tem ouvidos, ouça. O próprio Jesus vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que hoje, e como a própria Bíblia diz, quem é que vai dar crédito à palavra do Senhor? Quem é que tem dado ouvido à palavra do Senhor, né? Então é muito importante que as pessoas entendam o grande objetivo da palavra de Deus, assim como o próprio Jesus vai dizer: aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, será semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e as não pratica, será semelhante àquele homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a tempestade, veio o dia mau, e ambas as duas casas passaram pelo mesmo processo da chuva, do vento, da escassez, mas a Bíblia vai nos mostrar, literalmente, que ambas passaram, mas uma só permaneceu de pé. Qual foi? A que estava edificada na rocha. Então é muito importante aqui quando o próprio apóstolo João, ele encerra as suas cartas às igrejas, a revelação que ele traz às 7 igrejas, com a seguinte frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, na revista, gente, portanto, a mesma lição, a mesma mensagem não é de João, é do apóstolos, mas o próprio Deus. Os quadros das lições 7 e 8 apresentam o padrão literário que se repete em todas elas para uma análise panorâmica ou panorâmica. Pontos altos. Quem está com a revista, eu não ainda consegui com o Alexandre montar, mas vocês vão ter uma tabela aí. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Dá para enxergar quem está em casa? Quem tem a revista tem essa tabelinha aqui, que é muito importante, né? Vamos ver aqui o que fala na tabela. Vamos lá. Primeiro, igreja de Éfeso, né? Vamos ler aqui em Apocalipse 2. Apocalipse 2, 1. Eu acordei com a minha sinusite bem atacada, mas Deus vai nos dando graça. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: e ao anjo da igreja de Éfeso escrevo: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, e que anda no meio de 7 candeleiros de ouro. Versículo 2. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achastes mentirosos. Tende perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tendes, contudo, o teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas. Os vencedores dar-lhe-ão que alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Tá certo? Quem tem a revista aí vai entendendo o seguinte. Vamos lá. Apresentação do Senhor. Primeiro,
Aquele que conserva a mão direita 7 estrelas e que anda no meio de 7 candelabros de ouro. Ele começa o texto aqui em Apocalipse capítulo 2 falando de quem? De Jesus, né? A mesma visão que João teve no capítulo 1, ele repete essa mesma visão falando aqui no capítulo 2 quando ele se refere à igreja de Éfeso. Ele dá uma referência de alguém. Ele começa a falar de Jesus, a referência, esse mesmo que está e que conserva, que está com a sua mão direita as estrelas, que anda no meio dos 7 candeleiros. E ele diz, aí ele começa a reafirmar. Aí ó, a segunda parte, elogio. Versículo de número 2. Ele começa a elogiar. Conheço as tuas obras. Laboservo, laboberseverança. Não suporta os homens mal. Então ele começa, segundo ponto, ele apresenta o próprio Jesus. Segundo ponto que ele faz à igreja de Éfeso, ele elogia, né? Ele traz um elogio. Ó, eu tenho observado vocês e tenho visto que a perseverança de vocês, de permanecerem na esperança, e não somente isso, e tem suportado os homens maus. Tem o quê? De algum modo, de alguma forma, aqui ele disse, olha, não são, e os que achastes mentiroso, tem tirado do meio de vós. Como eu disse, quando a gente começou a estudar essa revista, o apóstolo, o livro de Judas, né, fala muito sobre isso. Judas, não Judas Iscariotes, Judas que nós lemos aqui, a carta de Judas. Ele fala muito sobre isso, ele declara muito sobre isso. Ele fala sobre os falsos mestres da graça barata. Viu como a gente está voltando, às vezes, sempre dá uma volta. Você está compreendendo o começo? Então, ele está dizendo o seguinte, ele está reafirmando, ele está mostrando o seguinte, que essa igreja era uma igreja perseverante, uma igreja que não tinha recuado, era uma igreja que tinha mantido o padrão, ela não se envolvia com falsos profetas, não abriu a sua porta. E o grande problema de hoje é que muitas vezes nós abrimos a nossa porta, da nossa igreja, para trazer um certo público, para trazer uma diferencial de coisas, para atrair pessoas, e esquecemos que a essência da obra de Deus é a palavra de Deus. A gente não pode fugir disso, né? Não adianta eu querer trazer de fora, não adianta eu trazer, né, um show gospel. Isso é um grande problema das igrejas de hoje, né? Você traz um show gospel para atrair pessoas, e a visão do reino de Deus naquele tempo era preservar-se, né, no labor, na lida, no trabalho, na eficácia de fazer a obra de Deus, né? Perseverar na esperança, porque não adianta eu começar uma coisa e não terminar aquela coisa. Eu devo permanecer, eu devo continuar trabalhando, eu devo prosseguir. Tem muita gente que começa uma coisa, mas ela não suporta. Ela simplesmente para, né? Achando como se fosse qualquer coisa, né? E eu aprendi que nem um cachorrinho a gente larga numa esquina, numa rua, né? Isso hoje em dia tem até punição. Imagine para a obra de Deus, você está ali trabalhando no Senhor, fazendo algo, daqui a pouco você resolve, eu não quero mais. Ah, então, não, que o pastor se vire, que as pessoas se virem, eu tô nem aí, e não haverá uma consequência? Lógico que vai haver. Tudo da vida da gente tem uma consequência. Às vezes você pode pensar que não vem uma consequência, igual você largar um cachorrinho que a polícia vai te multar, você vai enfrentar processo. Não. Mas às vezes na sua vida você vai entender: olha, putz, eu tô pagando algo que por algum momento da minha vida eu simplesmente larguei de mão, eu esqueci, eu deixei. E aqui Deus ele está elogiando essa igreja, a igreja de Éfeso, pelo seu trabalho, pelo desempenho do seu trabalho, mas também pela sua perseverança. E ainda mais o que? Ainda suportando os ataques dos falsos mentirosos, né? Pessoas que lutavam para tentar impedir o crescimento da obra de Deus, pessoas que usadas pelo diabo para tentar de alguma forma impedir. Quarto ponto aqui da igreja de Éfeso: repreensão. Eu acho tão interessante que João, quando ele escreve as igrejas, ele começa. É muito importante isso, a gente. O pastor já está rindo. Mas é muito importante que a Bíblia é algo tão fenomenal. Eu aprendi a amar a palavra de Deus, né? De uma forma tão extraordinária que a gente ri, a gente entende o texto, porque Deus ele é tão maravilhoso que ele começa escrevendo e ele começa se apresentando quem ele é, sua grandeza, seu poder,
a sua soberania. Depois ele já encaixa elogiando a igreja de Éfeso, mas depois de elogia, agora ele vai puxar. Ele vai repreender, ele vai mostrar os pontos negativos, né? E às vezes as pessoas não querem só o elogio, né? Que tá bom, que tá maravilhoso, que tá bonito, que você vai nessa tua força, mas agora tem a repreensão, né? Deus agora vai repreender a igreja de Éfeso, e ele começa repreendendo de que forma? A partir do versículo de número 5. Lembra-te, né? Ó, no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele abandonou o primeiro amor, a igreja de Éfeso. A crítica de Deus naquele momento, a repreensão de Deus para aquela igreja é: vocês abandonaram o primeiro amor. Por algum motivo da história, por algum motivo na história da igreja, aquela igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Não está dizendo que eles deixaram de amar a Deus, mas eles abandonaram a prática do primeiro amor, aquele amor fervoroso, aquele amor, né, que às vezes nós, como cristão, começamos, e é um estudo que a gente mais para frente pode até querer buscar, que é o estudo do primeiro amor. E a fase desse primeiro amor, que muitas vezes as pessoas, né, simplesmente deixam acabar na sua vida. E são fases que marcam, são coisas que marcam a nossa vida cristã, né? Pessoas que foram envolvidas pelo primeiro amor. E essa igreja, ela deixa o primeiro amor, né? E ele orienta eles, ele diz: olha, lembra-te, pois, de onde caíste. Volta lá. E aí eu faço um paralelo com a história de Eliseu. A Bíblia vai dizer que Eliseu, ele, diferente de Elias, ele vai criar, né? Por ele não, pelos seus servos, ele vai querer desenvolver um ministério maior do que o de Elias. Elias sempre foi um profeta solitário. Mas Eliseu não. Eliseu foi um profeta que naquele tempo ele agregava outros profetas. Ele trazia para próximo novos discípulos, né? Até então você não vê registrado um sucessor de Eliseu, né? Mas muitos profetas que Eliseu levantou naquele tempo. Elias não, Elias só levanta Eliseu. Mas Eliseu chega a um processo que ele monta um ambiente que ele vai ensinar, ele vai trazer as revelações de Deus, e aquilo vai trazer algo tão importante que eles percebem que aonde eles estão localizados está pequeno, está apertado. E o fato de estar apertado, então eles descem ao Jordão e vão cortar madeira para aumentar o espaço, com a permissão de Eliseu. E Eliseu autoriza eles fazerem aquilo, não somente autoriza, mas diz para eles: ó, eu vou com vocês. Eliseu vai com eles, junto com eles, e o texto vai dizer que o rapaz que havia se disposto a construir, a cortar madeira no Jordão, ele pede um machado emprestado. Só que ele pede um machado emprestado pelo fato de ele estar na beira do Jordão. Ele vai cortar a madeira com o machado. E em um certo momento, a Bíblia vai dizer que o machado, a parte superior do machado, a parte de ferro, ele escapa do cabo. E quando escapa do cabo, ela cai dentro do rio. Quando ele cai dentro do rio, ele procura o profeta Eliseu e diz: olha, o meu machado caiu no rio. E o machado era emprestado, não era meu. Então a pergunta de Eliseu tem muito a ver com o que nós lemos aqui agora. Ele pergunta: aonde caíste o machado? Aonde caiu o machado? E então aquele menino, ele vai mostrar: caiu aqui. Ele não enxergando, ele sabia aonde caiu o machado. É muito importante nós, como cristãos, identificar em nossa vida cristã aonde temos errado. As pessoas não têm o costume de analisar, e muito menos voltar atrás em suas... Não, mas se eu voltar atrás, o que vão pensar de mim? Irmão, nós somos seres humanos sujeitos a errar. O que a gente não pode deixar é que o erro nosso torne uma consequência pior. Imagina esse jovem que pegou o machado emprestado. Se ele deixasse o machado cair na água e... Voltando à cena, porque aqui é 500 celulares. É um que desperta, é outro que desperta. Deu uma caída na rede também. Tá bom, pessoal? Vamos voltando aqui. Então, é normal que naquele período, né, Eliseu, ele vai lá pro seu amigo, né? Deixa eu pôr esse celular tudo pra vibrar aqui, que é da pastora, é das crianças, é de todo mundo que tá aqui, e fica só tocando aqui no meu ouvido. Pronto. Tá bom, pessoal? Então é normal, né, que Eliseu vai trazer esse texto dizendo: onde caiu o machado? Tá aqui, caiu. Pediu ajuda.
E hoje as pessoas, vamos dizer bem claro, você que está aí no chat, vai escrevendo aí, irmão, vai dando suas ideias. Hoje as pessoas não procuram ajuda. Elas acham que o pastor, mas o pastor, é não sei o quê. Tem outras pessoas como referencial, mas já procurou seu pastor? Alguém que ora, que busca? Alguém que tem uma experiência ministerial maior que a sua? Entendeu? Procure orientação, procure ajuda. É isso que você. Mas as pessoas procuram ajuda de gente de fora. Ah, não, eu tenho uma certa intimidade com fulano e não sei o quê. E às vezes as pessoas vão errar, mas Eliseu, ele vai mostrar que aquele jovem, ele vai procurar ajuda para quem? Para o seu líder. E hoje as pessoas não fazem isso. Entendeu? As pessoas vão procurar ajuda na onde? No Google. Põe no Google lá. Clica lá, né? No microfone, nem quer escrever. Coloca lá. Estou com dor na barriga, né? E não sei o que, não sei o que. A internet tá dando umas caídas, viu, irmãos? Entendeu? Aperta lá, né? Entendeu? Aperta lá. Não, eu tô com dor tal, tal, tal. Aí aparece lá câncer. Aparece lá pedra nos rins. A pessoa já vai, vou tomar chá de quebra-pedra. Vou tomar não sei o que, mas não vai procurar o médico. Você tá entendendo, gente? Vocês estão entendendo? A igreja de Éfeso, aqui no texto, ela está sendo elogiada, mas ao mesmo tempo está sendo repreendida pelo Senhor porque ela deixou o primeiro amor. Ela deixou um dos princípios básicos necessários naquele período ou naquele tempo. Tá bom, gente? Então é muito importante a gente entender isso. Quarto ponto aqui, quem está comigo na revista, eu tô aqui no quarto ponto. Quarto ponto. Conselho. Ele não somente elogia, ele não somente repreende, mas agora ele vai dar um conselho, né? Qual o conselho que ele vai dar? Lembra-te onde caiu e se arrependa. Eu tenho falado essa semana todinha sobre arrependimento. Irmão, é tempo da gente se arrepender de algumas coisas. É tempo da gente rever alguns valores. Tá certo, gente? Se arrependa, seja sincero, seja verdadeiro em seu tempo ou em fora de tempo. Independente das circunstâncias, peça para Deus, Deus, eu preciso me arrepender. O conselho de Deus para aquela igreja, naquele momento de Efésios, era: se arrependam. Se arrependam e vejam onde é que vocês estão errando. Onde é que vocês caíram. Reveja. Comece a relembrar. Não, mas eu caí por causa do fulano. Então, bom, faça um conserto. Dê uma nova oportunidade ministerial para você que está aí. Para que lá na frente não seja tarde demais. Se você venha se arrepender. E aí ele continua dizendo advertência. Segundo, se não se arrepender, olha o resultado de alguém que não se arrepende. Olha só o que ele vai dizer no versículo de número 5 mesmo. Olha, lembra-te de onde caístes e arrependa-te. E volte à prática das primeiras obras. Aí ele diz, se não. Bom, olha, eu fico observando, e esses dias eu estava dizendo, Deus é amor, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tudo isso. Mas não esqueça que Deus também é justiça. As pessoas estão achando, não, mas Deus é maravilhoso, Deus é bom, mas Deus é justiça. Uma hora a conta chega. Bom, não adianta você passar o seu cartão. Banco é muito bom, que bom, banco bom, nossa, que banco maravilhoso. Às vezes a bondade é muito boa, mas se a gente não vigiar, né, a gente tem que entender que uma hora a conta chega. Entendeu? Uma hora a gente tem que ser sensato, é bom. Deus é maravilhoso, Ele permite. Não, tá caindo bastante a rede aí, não tá, gente? Manda aí pra mim, tá? Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Ou tá caindo bastante? Senão eu reinicio aqui. Tá bom? Tá caindo? Tá bom aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? E que eu tô sem retorno aqui nenhum, tá bom, gente? Me ajudam aí. Eu tô vendo que tá dando umas caídas aqui na minha internet. Eu não sei se é a Vivo, o que tá acontecendo. Alessandro que tá aí, me auxiliando, né? Como é que tá a internet aí, Alessandro? Tá caindo? Como é que tá? Manda pra mim, ou manda aqui no zap da pastora, que eu tenho aqui como retorno aqui, em nome de Jesus, tá bom, gente? Mas vão me auxiliar. Se começar a cair, gente, vocês me falam, senão eu tô aqui falando, vocês não estão me ouvindo mais nada, né? A rede já caiu, eu tô aqui falando de bobeira. Olha o que ele confirma. Voltando aqui, gente, ó. Se não, venho a ti e removerei do seu lugar o candeeiro, caso não se arrependas, né? Se ele não se arrepende, a igreja de Éfeso não se arrepende, Deus vai remover alguma coisa, o quê? O seu candeleiro ou seu candelabro, né?
que é o que ilumina, o que dá a orientação, que mostra os caminhos. Olha que interessante, gente. Então as pessoas, elas não se preocupam mais. Piorou, pastor? Melhorou agora? Como é que tá? Senão eu saio e volto para vocês me entenderem melhor, tá bom? Que se a rede estiver caindo bastante, né? Que a internet agora tá super lotação, viu, gente? Todo mundo tá usando a internet, amém? Tá todo mundo aí seguindo, né? O nosso, pelas lives, os pastores tomando conta de toda a rede, de todo o canto aí. Como é que tá, Alessandra, a nossa rede? Amém? Como é que tá? Tá ruim? Tá melhorando? Me manda mais um up aí. Senão eu saio, eu entro. Se vocês acharem melhor. Mas quem está me ouvindo com clareza, diga amém aí. Manda um amém, uma mãozinha. Eu não quero que vocês percam nenhum pedacinho de nada. Essa aula é muito importante. Tá bom, gente? Como é que estão aí? Me ajudem aí com retorno. Tá bom? Estou sem retorno praticamente nenhum. Agora está melhor, tá bom? Então vão me mandando mensagem aí, gente. Vai me auxiliando aí, tá bom? Que aí, se travar de vez, a gente reinicia aqui a aula. Em nome. Tá a Luciane chegando aí. Malu, Deus abençoe você, Malu. Não sei se chegou agora, tá? A gente faz tempo na sala. Mas Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Então, advertência. Ele advirtiu. Se você caiu, reveja, refaça algumas coisas. E por último, irmão, como é bom. Esse Jesus é maravilhoso. Ele elogiou, ele repreendeu, ele deu conselho, ele advertiu, ele deu uma advertência, mostrando para eles. E por último, o que Deus faz? Esse Jesus é maravilhoso. Ele libera uma promessa. Promessa, olha que bênção. Apesar de tudo que ele falou, elogio, repreendeu, conselho, advertiu, agora ele libera uma promessa. Qual é a promessa? Ao vencedor, olha o que ele diz. E ao vencedor darei o direito de comer na árvore da vida, que está no paraíso de Deus, né? Que benefício é esse? Que árvore da vida é esse? Tem gente que não lê a Bíblia, não sabe. Que lá no Jardim do Éden existe a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá bom? Vamos lá, gente. Quem comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal? Foi o Adão e a Eva. A partir do momento que eles comem a árvore, eles têm agora o conhecimento do bem e do mal. Porém, existe a árvore da vida, que até então, quando o Adão e a Eva foram expulsos do jardim, o texto vai dizer que o Senhor colocou um anjo, dois anjos, fechando a entrada do jardim, né? Ninguém mais entra lá. Por quê? Guardando a árvore da vida. Porque quem come da árvore da vida é bem simples. Você que está aí assistindo. Quem come da árvore da vida tem o quê? Vida. Vida aqui, eterna. Então quem come da árvore da vida não morre mais. Então essa árvore, ele declara à igreja de Éfeso, olha, darei o direito de vocês terem o quê? Uma vida eterna. Então se vocês guardarem o meu conselho, se vocês ouvirem a minha repreensão, se vocês atenderem a minha advertência, se arrependerem, tirar do seu candelabro tudo aquilo que está atrapalhando, né? Fazer uma limpeza, uma faxina na sua vida, eu vou dar para vocês o direito. Que direito é esse? De salvação. Você achou que Deus ia dar um carro para você? Uma casa? Uma televisão de plasma? Nem de plasma tem hoje, é 4K. Deus não vai dar nada disso, irmão. Isso aí é fruto do seu trabalho. Deus, ele quer te dar o quê? Uma vida eterna. Essa é a recompensa do cristão. Saber que depois da morte eu tenho alguma coisa a granjear, alguma coisa a ter em minha vida. Essa é a recompensa do cristão. Diferente do que nós vemos nos dias de hoje. Pessoas focadas a terem, a buscarem coisas que a Bíblia vai dizer que a traça corrói, que a ferrugem pega. Mas não, aquilo que Deus tem para nós, nem a traça, nem a ferrugem, nem nada disso vai pegar. Vamos lá, página 26. Igreja de Esmirna. Vamos lá? Essa lição é mais longa, bem provável que a gente não termine todas elas hoje. Vai até a página 28, mas é bem provável que a gente não consiga terminar tudo hoje. Igreja de Esmirna. Vamos lá. No capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Olha o que ele diz à igreja de Esmirna. A primeira igreja foi a de Éfeso, né? Marcaram aí? Primeira igreja foi a igreja de Éfeso. Agora vamos para a igreja de Esmirna.
Versículo 8 do livro do Apocalipse, capítulo 2, diz assim: Ao anjo da igreja de Esmirna escrevo, dizendo: Estas coisas diz o primeiro e o último. Apresentação, gente. Estão apresentando, né? És rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. Não são, sendo antes na sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tendes sobre sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova e teres tribulação de 10 dias. Sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá morte. Primeiro, igreja de Esmirna. O primeiro e o último, apresentação. No versículo 8, nós vemos a apresentação de quem? Jesus. O primeiro e o último. Aquele que é, aquele que era, aquele que está. Segundo, ele elogia, conheça as suas aflições, né? Conheça as suas tribulações, conheça a sua pobreza, mas entre aspas ele diz, mas tu és rico. A igreja de Esmirna, apesar de ser um povo humilde, um povo que não tinha condições financeiras, mas era um povo rico. A diferença é que às vezes as pessoas olham e acham, né, um povo rico, como assim um povo rico? Né? Ele está mostrando que é um povo rico. Caiu aí, irmã Sandra? Caiu. Caiu? Tô falando sozinho? Vou entrar e sair de novo para vocês, que a internet não está nos ajudando. Tá bom, gente? Vou entrar e sair de novo, que eu acho que vai melhorar para nós aqui a nossa rede.